eu sou Camila Gomes Fonseca, estou diretora aqui na EMEI Professora Dalzir Sampaio Liporoni desde 2019. Bom, meu nome é Vanessa, sou coordenadora pedagógica aqui da EMEI Dalzir Sampaio Liporoni desde 2021, né, quando eu acessei o cargo, e hoje eu venho trazer um pouquinho aqui do nosso acompanhamento, né, das aprendizagens, de como é esse processo de avaliação. Começando a falar um pouquinho sobre a nossa avaliação final, como é esse processo. Então, todas as vezes que a gente chega ao final do ano, faz aquela avaliação, a gente retoma todos os tópicos, né, uma avaliação bem robusta, mas a gente retoma todos os tópicos sempre no início do ano, naquelas 3 primeiras reuniões de início de ano, justamente para que a equipe ela reflita junto com a gente, ela tenha essa corresponsabilidade de participar também nesse processo avaliativo, de tomar decisões, de planejar quais serão as metas, né, para o ano. Então acho que a Vanessa já deve ter levantado, a nossa coordenadora pedagógica. No fim do ano a gente faz uma avaliação, mas uma avaliação institucional que faz uma escuta de todo o grupo sobre várias temáticas, né, sobre gestão, sobre o que a gente tem aqui na unidade. E essa avaliação ela permeia o início do nosso trabalho, principalmente da equipe gestora no início do ano. Então a equipe gestora ela faz esse levantamento, essa compilação dessas avaliações, e a gente começa, principalmente a estrutura do projeto político pedagógico, revisitando essas avaliações e reconduzindo todo o trabalho. A parte fundamental aqui da nossa comunidade é o conselho de escola. Eu faço parte do conselho de escola desde que eu era professora, eu sou professora aqui dessa escola, e o conselho de escola ele faz com que as famílias se sintam empoderadas de discutir, de conhecer a política pública, mas também de avaliar o nosso trabalho. A gente também tem o conselho mirim, então a escuta das crianças é fundamental para a nossa perspectiva pedagógica, não só de solicitar ou pedir coisas, mas entender que a infância é um espaço de construção coletiva, onde eles podem trocar, onde eles podem se conhecer, e aqui na escola é o que a gente tem feito. A gente também tem uma comissão de mediação de conflitos, que não é só apenas um papel ou um decreto, ela acontece na dinâmica do cotidiano, que faz com que a gente levante algumas ações da realidade, que a gente dialogue não só com os pares, mas também com as famílias que aqui participam. Por exemplo, a gente pode pensar nas turmas do intermediário, né, nas professoras do intermediário. Como que nós fizemos esse acompanhamento? Nós sentamos no mês de maio, né, no comecinho do mês de maio, fizemos isso no horário de GEIF, como que nós faríamos uma pauta de observação para acompanhar as aprendizagens das crianças nesse momento. Então, juntas ali, nós tecemos, né, uma pauta para observar as crianças, e aí todo final de mês, né, no caso, maio, foram as professoras do intermediário. Elas sentaram 2 dias do horário coletivo para registrar sobre esse acompanhamento. Agora, por exemplo, no mês de junho, nós fizemos o acompanhamento mais focado no ateliê. Então, assim, eu já no começo do mês, a gente estabeleceu ali o que a gente ia observar, quais seriam as intencionalidades que foram muito de acordo com as pesquisas que nós fizemos com as famílias no começo do ano, pesquisando a cultura do território. Então, assim, aí elas organizaram o planejamento, e eu fui acompanhando, né, acompanhei esses dias de ateliê, então elas sabiam o que eu ia acompanhar, né, então eu tinha uma pauta de observação e elas também organizaram, né, essa pauta de observação. Então chegou no mês de junho, nós já tínhamos vários registros das crianças, desde lá de fevereiro, quando a gente sentou no final de fevereiro só para falar sobre como foi a adaptação dessas crianças, como foi o acolhimento dessas crianças na unidade, depois em março, como que essas crianças estavam interagindo, né, em abril, quais os projetos emergiram da escuta das crianças. Aí em maio a gente falou como que essas crianças estão se alimentando do começo do ano para cá. Então, assim, cada mês a gente foi alinhando, né, a gente foi tecendo, e as minhas devolutivas elas iam de acordo com esse combinado que a gente já fazia no começo do mês, né? Então isso deu uma segurança para as professoras, para elas entenderem o percurso do registro delas, né? E chegou no final agora de junho, os relatórios de acompanhamento, né, tanto do percurso coletivo como do percurso individual, eles estavam com muito mais informações,
das crianças, né? Porque eles foram sendo feitos ao longo do semestre. Quando eu assumi a gestão aqui na escola em 2019, a escola já tinha um espaço muito bonito, como vocês podem perceber, mas a questão da verba, né, receber um PTRF, que é um programa de transferência de renda que a gente tem na cidade de São Paulo, que a gente recebe, e a APM, que é a associação, ela organiza esse recurso, a gente conseguiu avançar muito mais nas propostas pedagógicas. E uma delas, que vocês podem perceber no vídeo, é o ateliê de artes, né? Era uma demanda muito grande das professoras da comunidade ter um espaço específico que as crianças pudessem vivenciar outras ações e uma dinâmica diversificada. E aí a construção do ateliê foi vinculado com a proposta pedagógica e com o PTRF. Então a gestão pedagógica, a Vanessa principalmente, ela conduziu o processo com as professoras, a dinâmica de estudo, e eu junto com a minha assistente, com a Ana Cláudia, a gente conduziu bastante a questão da construção do espaço. Então com a SME, com a reforma, com a aquisição de bons materiais adequados para linkar realmente o uso da verba com a proposta da escola. Então a gente não compra qualquer coisa, né? As nossas compras, elas estão alinhadas sempre à proposta político-pedagógica. Então se hoje nós temos instrumentos africanos, instrumentos bolivianos, uma estrutura de livros e de leituras muito potente, com diversidade de temas, se a gente tem uma brinquedoteca muito mais qualificada e uma horta que funciona, uma caixa d'água grafitada, é porque a gente entende que o uso da verba ele tem que estar atrelado principalmente à proposta político-pedagógica da escola. E por isso avaliar cotidianamente, não só no fim do ano ou no meio do ano, mas no processo, os percursos que a gente tem de todos os funcionários alinhado com o desejo das crianças, tem sido a nossa maior pauta aqui na unidade escolar. O ano passado, com os indicadores de qualidade, as famílias colocaram que era muito importante saber o que era o PPP, o que era isso, o que era a proposta do projeto político-pedagógico. Há anos atrás, nos indicadores, a gente teve uma mãe que levantou a mão e falou assim: por que a gente não faz visitas na escola? E aí a gente começou a implementar um projeto que chamava Visita Monitorada. Então as famílias vinham com a escola funcionando, os funcionários apresentavam todos os espaços e terminavam no self-service, no autosserviço que a gente tinha instituído na escola. Com a pandemia, a gente continuou as visitas, mas de forma online. E o ano passado, nos indicadores, a gente retomou com as famílias dentro da escola. Com isso, as famílias falaram que, de novo, que tinha a necessidade de ver, né, visualizar o que era o PPP. Com essa avaliação, nós implementamos alguns murais. Então, assim, mensalmente, a coordenadora pedagógica, junto com as professoras readaptadas, elas montam, através de imagens, todas as ações que foram realizadas aqui na escola. Os passeios, as formações, uma atividade que tenha sido realizada. E esse mural, ele fica na hora da saída, as famílias entram na escola e podem visualizar junto com as crianças. E com o conselho de escola, a gente implementou os murais das pautas, também ilustradas, mas também a prestação de contas com a ilustração. Então, a caixa d'água antes, a caixa de água depois, né? O que foi comprado, quais materiais que foram adquiridos. Então, esse processo de demandar e dar resposta naquilo que foi avaliado nos indicadores tem sido primordial para o nosso trabalho, porque faz a gente revisitar. E enquanto equipe gestora, a gente senta semanalmente, né, e faz esse bate-papo, esse diálogo cruzando a questão das verbas administrativa, mas também as relações, porque a escola é um espaço de relação, e as vivências das crianças. Tem uma frase que a gente usa muito aqui na EME Dalzir: as crianças estão aqui para serem felizes. Então, no projeto de felicidade não cabe racismo, num projeto de felicidade não cabe bullying, num projeto de felicidade não cabe não visualizar que a gente tem um espaço e uma demanda de drogadição, que a gente tem uma demanda das drogas, que a gente tem uma comunidade carente, mas não carente no sentido das carências cotidianas, mas na falta e perspectiva de políticas públicas adequadas. Então, a gente acredita que a escola pode ser a promoção, né, de política pública. Então, encaminhar para o CRAS, fazer o diálogo com o NAAPA, ter uma rede com o Cefai. A gente tem uma atuação muito bacana com a UBS Parque Novo Mundo 1, né, que o gerente é o Ricardo. Então, as pessoas têm nome, né, o Conselho Tutelar, com a conselheira Andréia, as pessoas têm jeito, o nosso supervisor, o Vicente. A gente tem um grupo, uma equipe, uma rede de apoio para as ações que a gente tem realizado.